Oi, pessoal, começando mais um episódio, hoje com a participação do médico infectologista Francisco Beraldi de Magalhães, docente da Faculdade Pequeno Príncipe do curso de Medicina. O Francisco, ele fez Medicina na Universidade Federal do Paraná e o doutorado dele no Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Estadual do Amazonas. Bem-vindo, Francisco. Obrigado, Camila, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Queria primeiro agradecer, né, você ter aceitado o nosso convite para vir conversar aqui com a gente. E aí, para começar, eu queria pedir para que você contasse um pouquinho da tua história. Como que você decidiu fazer medicina e como que você foi para infectologia? E Legal. como foi para no Amazonas? Essa é uma história boa. Então, assim, eu sou daqui de Curitiba, nascido aqui, e eu resolvi... Eu tenho médicos na família, meus dois avós eram médicos, mas por incrível que pareça, não foi talvez tanta influência deles. Eu sempre gostei muito de... Quando eu era adolescente, gostava muito de ciência, de pesquisa, aquela coisa que queria ser cientista, eu não sabia nem o que era, né? Continuo não sabendo, mas sempre gostei dessa área, sempre gostei muito de biologia, gostava muito de matemática também, física. E aí, vendo tudo isso junto, né? A gente às vezes não se dá conta, a gente usa muita matemática, muita física dentro da biologia, Sim. né? E aí, essa coisa de ver tudo isso funcionando no corpo e com uma questão de ajudar as pessoas, sempre foi uma coisa que me angustiou muito, eu ver alguém doente, alguém passando mal, e eu não poder fazer nada, não saber o que fazer. Então, acho que eu fiz medicina um pouco por isso, para conseguir saber o que fazer quando as pessoas estivessem doentes. E me encantei. E aí, fiz faculdade aqui em Curitiba, na Federal, entrei em 2006, saí em janeiro de 2012, que foi a minha formatura. E daí fiz residência de infectologia. A história da infectologia, para mim, foi interessante, assim, porque eu entrei na faculdade, eu queria clínica médica. Eu sempre achei legal clínica médica, achei legal... Pensei que você ia falar cirurgia. Não. Sempre quis cirurgia. Não era o caso. Assim, até acho muito legal cirurgia, mas não para uma vida inteira. Esse era o meu raciocínio. E eu sempre gostei dessa parte investigativa e tudo, e gostava de ver o paciente como um todo. E aí tem uma questão interna, assim, que a gente observa, que ao mesmo tempo que as pessoas falam que elas sentem falta de um clínico, elas também raramente procuram um clínico, né? Um generalista. E aí, quando eu passei na infectologia, a infectologia ela é uma especialidade de vários sistemas, né? Então, diferente da pneumo, que vai trabalhar o pulmão e o sistema respiratório, diferente da cardio, que é o sistema cardiovascular, a gente trabalha com todos os sistemas. Qualquer coisa pode ter infecção e a gente está ali, Sim. né? Então, você tem que ter um arcabouço muito grande de clínica médica para conseguir fazer um bom trabalho na infecto. E aí, quando eu passei na Infecto, efetivamente no internato, eu vivenciei isso, falei assim, isso aqui é muito legal, quero fazer isso aqui, né? Gostei. E principalmente, hoje eu não trabalho tanto com paciente HIV mais, assim, diretamente, lógico, ainda é uma parcela grande dos pacientes de Infecto, mas minha área é mais por antibiótico, para bactéria, etc. O paciente HIV... Depois do tratamento depois da era antirretroviral, né? Ali depois de 96, que você começa a aprender como é que se trata paciente HIV para detectar a carga viral, ele vira um grande paciente de clínica. Então, a gente cuida do HIV, lógico, mas a gente cuida da hipertensão, cuida do diabetes, cuida de todo o resto que acontece junto. E aí, eu me encantei e fui. E aí, no final da Infecto, eu sempre gostei bastante da área hospitalar também, fiquei um pouco na dúvida se eu faria terapia intensiva, como outra especialidade. E, curiosamente, foi um intensivista que falou assim, olha, você não vai conseguir ser infectologista e intensivista. Você ou vai ser um ou outro. Ou você vai ser um infecto que sabe de terapia intensiva, isso vai te ajudar, ou você vai ser um intensivista que sabe de infectos, também vai te ajudar. Eu falei, não. Então, acho que isso foi um ponto importante, porque naquela época eu não teria essa maturidade, se ninguém tivesse me falado. E aí, eu sempre gostei muito de pesquisa, né? Dentro da residência mesmo, quando fiz trabalho na faculdade de iniciação científica, depois na residência, trabalho de conclusão de residência, tudo isso. Na minha época de federal, a gente não tinha TCC na medicina, então era só iniciação científica para quem queria, e depois a gente fazia, depois na residência, sim, a gente tinha trabalho de conclusão de residência. E sempre gostei, e sempre quis dar aula, isso talvez venha desde criança, eu sempre gostei de falar, de apresentar trabalho na escola, etc. E na residência isso cresceu ainda mais. E eu falei, bom, se eu quero dar aula, se eu quero fazer pesquisa, o caminho é pós-graduação. E aí, como é que eu fui parar em Manaus, Camila? Tá, Que é a então pergunta tu fez que você me fez. a faculdade de medicina tu fez aqui na Federal. Aqui na Federal. A residência também toda aqui. Toda aqui. Tudo no HC. Tudo no HC. Fiz tudo no HC. Tá, e daí, de repente, agora eu vou embora pro Amazonas. Peguei minhas coisas, fui no aeroporto, falei, qual que é o próximo voo?
Durante a residência, então, a minha escola de residência, que foi o HC, foi uma escola excelente, mas por uma questão óbvia, a gente via muito pouca doença tropical aqui, né? A gente não via malária, não via nada disso, era uma raridade. Aquela coisa no final do ano, quando vem o paciente que mora no Amazonas, passar férias aqui, e aí você vê um caso de malária. E a gente tinha uma opção de fazer estágio externo. E aí, eu optei por fazer estágio externo na Fundação de Medicina Tropical do Amazonas, que é ligada à Universidade Estadual do Amazonas. E fui para lá ficar um mês, isso em outubro de 2014, se eu não me engano. E aí, faz 10, ou seja, faz quase 10 anos. E aí, fui para lá, fiquei um mês e foi um estágio que mudou minha vida. Assim, lá eu tive contato não só com doença tropical, mas com o todo que envolve doença tropical. Com comunidade ribeirinha, com como é que as pessoas vivem, como é que o jeito que a pessoa vive impacta na doença que ela tem, como é que o local onde ela está impacta na doença que vai aparecer, aquela relação entre o homem e a natureza, o homem e o meio que a gente fala, né? Como é que isso realmente é vivenciado, o vínculo epidemiológico. E eu tive a sorte de ter alguns excelentes preceptores lá, né? Então, o Dr. Marcos Barros, o Dr. Jorge Guerra, que são pessoas espetaculares como tropicalistas. E eu vi também, naquele mesmo momento, que a Fundação de Medicina Tropical tinha uma estrutura muito grande para pesquisa. Exato. Prédios de pesquisa clínica, né? Enfermaria de pesquisa clínica, investimento de Fundação Bill e Melinda Gates, de NIH, de um monte de coisa. Bom, tudo bem. É um mundo que a gente desconhece completamente, né? Aqui no Sul. Completamente diferente. E tá, voltei pra minha casa, né? Voltei pra minha casa. E eu sempre, como eu te falei, eu sempre gostei da parte de antibiótico, gostava muito de farmacocinética, sempre gostei dessa parte, né? Porque a gente estava discutindo muito a questão de uso de dose, de antimicrobiano, aumento de dose, correção de dose. E aí, eu tava num momento meio desacorçoado, digamos assim, né? E falei, nossa, o que eu vou fazer? Será que eu vou ficar aqui? Será que eu vou embora? E quem mais publicava nessa parte de farmacocinética era a Austrália. Era um grupo da Universidade de Queensland, na Austrália. E eu, bem cara de pau, mandei um e-mail. Tinha mais um estágio externo pra fazer. Eu sou assim também. Eu não tô nem aí. O não você já tem. Já tem, exatamente. Contando uma história. E aí saiu um baita estudo clínico, que era o estudo da Ali, na época, que era com beta-lactâmicos, um estudo sensacional. E na cara de pau, igual você falou, mandei um e-mail lá, meu nome é Francisco, sou brasileiro. Você começa a contar uma história triste, né? Sempre. Sou brasileiro, tarará, residente de infectologia, tal. Queria saber se eu posso passar um mês aí. E eu tinha uma estratégia na época, porque eu falei assim, bom, e-mails estratégicos você não pode mandar no final de semana, porque a pessoa vai abrir na segunda, cheia, caixa de e-mail está lotada. Eu sou assim, esses dias eu tava pensando, vou mandar esse e-mail hoje. Não. Segunda de manhã, porque vai ter uma cacetada de e-mail, ela vai ver. E aí eu falei, eu vou mandar terça de manhã, que seria segunda à noite pra nós aqui, e vamos ver. Assim, questão de horas... Eles me responderam, falaram, não, se você quiser vir, você tem como se bancar aqui, ou a gente vai ter que bancar seu estágio? Eu falei, não, eu tenho como me bancar. Eu falei, então, você tem tal e tal mês, pode escolher para você vir. Aí eu fui. E aí eu fui para lá, nesse meio tempo, entre eu voltar de Manaus e para a Austrália, tudo, teve uma situação curiosa com um paciente, que é o que me levou para tuberculose. Ah, na Austrália é isso? Não, aqui no Brasil ainda. Entre uma coisa e outra. Não era um aborígene. Não. Entendi. Não era o caso. Ainda não era. Mas eu tive um paciente aqui no HC, quando eu era residente, que foi... Realmente, esse paciente mudou a minha vida, literalmente. Acho que nós dois contribuímos muito um para o outro. E aí, quando ele chegou, ele internou... Acho que vale a pena contar esse caso, até didaticamente falando. Ele internou como uma suspeita de apendicite. E aí, internou para cirúrgico. De fato, não tinha nada a ver com o assunto. E aí, a tomografia tinha um abscesso de pessoas, que é um diagnóstico diferencial de apendicite. Abriram, drenaram o abscesso, coletaram cultura veio negativa. Drenaram, aí deixaram dreno, coletaram mais amostra do dreno, cultura negativa, clássico, chamaram infecto. Pede cultura para fungo, cultura para micobactéria, vamos ver o que aparece. Aí passa um tempo, cultura para TB positivo. BR veio positivo, cultura para TB positiva. E aí a gente vai rastrear esse paciente e descobre que ele tinha uma TB pulmonar já de mais ou menos uns 6 meses, para trás, que já tinha identificado uma monoresistência isoniazida. Então, assim, já estava diante de um paciente que era uma TB que não estava fazendo granuloma, estava fazendo abscesso. Aí a gente vê que ele também era HIV associado e era com infecção TB-HIV, com monoresistência. E aí vai. Aí... Meu chefe na época, o Dr. João, olha a tomografia e fala assim, Chico, você viu aqui esses pontinhos no baço e no fígado? Eu não tinha visto, né? A residente é mais afoito em geral. Não tinha visto. Ele falou, não tinha visto, Dr. João, o que você não acha que é? Ele falou assim, isso aqui tá estranho, eu tô achando que isso aqui são microabscessos de TB.
E aí, coleta hemocultura positiva para tuberculose. E aí, assim, ele fez de tudo. Derrame pleural, meningo-TB. De onde você... a gente brincava que se coletasse baciloscopia da lágrima, vinha positivo. E aí, é um caso extremamente grave, porque é o que a gente chama de TB anérgico. Ele não tem resposta para TB. E aí, a gente foi fazendo uma série de ajustes de esquema terapêutico, porque eu falei assim, doutor João, não dá pra gente tratar esse cara com comprimido. Nós temos que achar uma outra estratégia. E a gente montou um esquema EV e esse cara saiu, esse cara viveu. Ele tá vivo até hoje, inclusive. Ai, que legal! E aí, eu me encantei com essa coisa de estudar a concentração sérica de fármaco de TB, estudar TB, resolver paciente crítico com TB. E aí, fui pra Austrália, pra estudar a farmacocinética. E aí, lá, quase no fim do estágio, chamei o Jason e o Jeff, o Jason farmacêutico, um dos farmacêuticos mais influentes nesse cenário de farmacocinética no mundo hoje. O Jeff era chefe da terapia intensiva, um cara também fantástico e, como todas as pessoas inteligentes e fantásticas, humildes, né, no trato. Eu lembro que eu defini meu doutorado, até me arrepio, eu defini meu doutorado tomando um café, né, lá embaixo na lanchonete do hospital com eles, da forma mais simples possível. Então, foi muito bacana. E eu falei, olha, eu queria muito estudar isso e eu tenho 2 ideias pra gente fazer estudo de cinética. Essa da TB, que era ver concentração sérica, etc. E uma com um antibiótico que estava sendo lançado na época, para meningite. Né? O antibiótico estava sendo lançado para tratamento de pneumonia, mas eu achava que o fim dele maior era meningite. Aí eu lembro que o Jason olhou para mim e falou assim, olha, os dois estudos são legais, mas o da TB muda a conduta, vamos fazer o da TB. Voltei pro Brasil e comecei a escrever. Comecei a escrever o projeto, e aí... Tu ia fazer o doutorado lá? Então... Na Austrália? Não, porque o que acontecia? Eu tinha um plano de ir embora para a Austrália naquela época. Só que quando eu falei eu vou estudar TB, não tem como eu estudar TB na Austrália. É verdade. Era mais vantagem eu ter eles cooperando comigo com um paciente aqui do que eu ir para lá, não ia ter paciente. Então, eu tive esse embate comigo mesmo na época também. E aí voltei. E falei, onde é que eu vou ter paciente crítico com TB? Falei, em Manaus. Manaus é a maior incidência de TB do país. A Fundação de Medicina Tropical é um hospital só de infectologia, que tem UTI só de infectologia. Espetáculo. Era o cenário perfeito. Mesma história. Mandei um e-mail pro doutor, mandei um WhatsApp pro doutor Marcos Barros na época. Aí já tava mais moderno. Já tava mais moderno, lógico. Já tinha WhatsApp. Mandei um WhatsApp pra ele, falei, doutor Marcos, tô com essa ideia, assim, assado. Ele falou assim, muito legal, fale com o doutor Marcelo Cordeiro, que é quem trabalha com TB aqui na fundação. Ia ter congresso de infecto na sequência, mandei um e-mail pro doutor Marcelo, ia ter congresso de infecto, marcamos de nos encontrar no congresso, e lá no congresso, mesma coisa. Num café, assim, num canto, a gente fechou que ia fazer o projeto, eu fiz prova para o mestrado e fui embora para Manaus. E na época para fazer mestrado. Que ano isso, Francisco? Que eu fui para Manaus foi 2016. Ah, faz pouco, então. 2016, Tu voltou agora há pouco. Voltei. Então, na realidade eu fui 16 ou fui 15? Agora eu me perdi. Não, eu fui 16, começo de 16, na realidade, né? Janeiro de 16. E eu voltei no segundo semestre de 17. Eu fiquei 1 ano e meio lá na prática. E aí, nesse meio tempo, comecei a fazer o mestrado. O Marcelo sempre falou que o projeto era muito grande, que era pra gente migrar para doutorado. E sem defender o mestrado, eu migrei pro doutorado direto. Ah, tu fez a progressão. Fiz a progressão. E aí, já fui fazendo os créditos e tal, e assim foi. E aí tô na TB até hoje. E aí, fui pra lá. E foi, assim, viver em Manaus foi uma experiência espetacular. Sensacional. Fazer pesquisa em Manaus foi uma experiência sensacional, assim. Então, foi uma vivência científica muito grande, uma vivência médica muito grande, porque assim, não era só o doutorado, eu atendia paciente, tinha outras coisas que eu fazia, então isso foi muito legal. E antropologicamente maravilhoso! falando, foi enriquecedor. É verdade. Então foi para Parintins? Então, você acredita que eu não fui para Parintins? Nunca fui para Parintins. Gente, e a gente brinca lá, tem bastante contato com o pessoal, a gente brinca que a gente quer fazer uma poupança para todos irem para Parintins num determinado ano, porque é muito legal. Minha esposa foi até, e minha esposa é mineira, mas nós nos conhecemos lá. E ela foi até, mas na época eu tinha, por questões de trabalho, coleta de amostra, coisa de doutorado, não tinha como ir. É incrível. E aí tu começou a tua vida profissional, a tua carreira, né, como pesquisador. Como pesquisador, exatamente. Na tuberculose, em tuberculose, por causa do teu... Por causa desse paciente. E com o pessoal da Austrália, tu continua? Mantenho contato. Então, assim, eu fiz doutorado paralelamente com eles, né? Ah, tu fez então, a gente montou todo o projeto junto com o pessoal da Austrália. Então, todo o desenho analítico foi montado com eles, tudo com eles. E aí, as coletas foram feitas lá em Manaus, né? Nos pacientes lá em Manaus. As análises farmacocinéticas foram feitas aqui na Federal do Paraná, que tem laboratório para isso. Lá a gente não tinha na época, hoje já tem.
E as análises de modelamento farmacocinético mesmo, aí sim eu voltei para a Austrália depois em 2019 para fazer. E eu mantenho que depois a gente tem outras publicações conjuntas, esse contato de estudos de farmacocinética em TB com o pessoal da Austrália, a gente ainda mantém. Eu também tenho bastante contato com o grupo de Manaus, que oriento alguns alunos com o Marcelo hoje, tudo isso. Então, mantenho esse vínculo, esse pé nos dois lugares, nesses dois extremos, o extremo do Brasil e o extremo do mundo, né? Mas é muito legal essa tua história, antes de a gente entrar na TB de fato, né, Bia? Porque eu acho que é tão legal uma história profissional, de vida também, é tudo misturado, porque tem que mudar tudo. É tão legal a gente não ter medo. Realmente. É muito bom. Então, te ouvir, assim, é porque eu não tenho medo, né? Eu fico preocupada às vezes, tá? Mas eu não sinto medo de fazer as coisas. Eu não tenho... Só que às vezes a gente fica meio na incerteza. Sabe que queria tu queria ir pra Austrália, acabou indo pra Amazonas, né? Exatamente. Igual, parecido. Não tá nem na mesma região, né? No mapa. Então, assim, é muito legal ouvir, até pros nossos alunos te ouvirem. Porque é uma história de coragem. Sem dúvida, É uma história dúvida. Porque tu saiu do Paraná, né, querido? E foi pro Amazonas. E hoje né? você faz atendimento a paciente de TB? Faço. Aqui em Curitiba? Hoje eu faço atendimento a paciente de TB em 2 cenários. Então, um cenário é no ambulatório de infecto da faculdade, né? Então, no ambulatório nosso de infecto, a gente atende os pacientes da região metropolitana de Curitiba e alguns outros municípios, que a gente atende o Comesp, que é o consórcio, né? Então, basicamente, pega a região metropolitana estendida, né? Então, Lapa também pega, Mandirituba, e alguns municípios do litoral, se não me engano, Matinhos, Guaratuba também, eles mandam paciente para nós. Então, ali é infecto geral, mas acaba vindo, sempre vem alguns pacientes de TB. E daí, hoje eu trabalho no Estado, na Secretaria de Estado da Saúde, e dentro da Secretaria de Estado, um dos períodos de trabalho que eu tenho, dentro das minhas horas de Estado, eu faço um ambulatório de tuberculose resistente, de micobacteriose não tuberculosa para o Estado. Aí eu faço lá no hospital em Piraquara, que é um hospital do Estado. Foi uma opção fazer em Piraquara por conta de agenda, na realidade, né, de poder disponibilizar para o Estado, sem restrição de área territorial. E já faz esse ambulatório, foi um ambulatório que nós batalhamos muito para abrir, acho que ele já tem quase 2 anos, vai fazer 2 anos em agosto agora. Legal. E deixa eu te perguntar, bom, como teoricamente quem tá nos assistindo também não entende, não sabe o que é a tuberculose, eu queria que tu falasse o que é a tuberculose, os sintomas iniciais, como é que a pessoa pode, né? Será que eu tenho tuberculose? Não é assim pra ter tuberculose, gente, sabe? Por favor, não sai por aí tossindo dizendo que eu tô com tuberculose. Então, assim, eu queria que tu comentasse, antes de entrar nos dados epidemiológicos e no quadro atual da doença, né, no Brasil, que tu comentasse o que é prevenção, tratamento, etc., de maneira geral. Então a tuberculose é engraçado porque é uma doença que quando a gente fala, todo mundo acha que acabou, né? Todo mundo acha que a tuberculose não existe mais. Ela é medieval, assim, na minha cabeça. Uma coisa, meu Não Deus, é só na sua cabeça, né? Como é que as pessoas estão tendo tuberculose até hoje? Só que é problema de saúde pública até hoje. Exatamente. Você sabe que a gente tem relatos de tuberculose desde o Egito Antigo, né? Então é um negócio assim, a gente fala que é uma bactéria que aprendeu a evoluir junto com o ser humano. Parece que ela vai se adaptando e ela vai ficando ali. Mas a tuberculose é uma doença de transmissão respiratória, então a gente pega a doença pelo ar, né? Uma pessoa quando está doente, se ela fala, tosse ou espirra, ela vai exalar os bacilos no ambiente, esses bacilos vão ficar em suspensão, e quando você respira esse ar, você está sujeito a adquirir tuberculose. Lógico que isso vai depender de quanto de bacilo tinha no ambiente, de quanto tempo você ficou exposto, quanto mais tempo, maior a carga de bacilos que você vai entrar em contato, da tua condição imunológica. E aí esse bacilo vai entrar no pulmão, e ali ele começa a se multiplicar e começa a fazer lesão pulmonar. Se ele faz lesão pulmonar, fica fácil a gente tirar o sintoma. Então ele vai causar tosse. Essa tosse, em geral, é produtiva, né? Porque vamos pensar se a gente tem um processo, se a gente tem um agente agressor em qualquer região do corpo, vamos pensar um corte na pele, você vai ter secreção purulenta. Quando a gente está dentro do pulmão, você vai ter secreção, né? Você vai ter produção de catarro, né? Que a gente fala em termos populares. Então, você vai ter uma tosse produtiva com presença de escarro. Essa tosse, obviamente, começa seca e evolui para produtiva. O paciente vai ter febre, porque é uma doença que vai causar resposta inflamatória, né? Então, vai ter, já falamos aí, tosse, febre. Se ele tem febre, quando a gente perde temperatura depois da febre, a gente sua. Sudorese. E aí, ele vai ter sudorese. E aí, a gente fala que é sudorese noturna. E aí, tem alguns caprichos da bactéria, né? O nosso organismo, ele modifica a condição homeostática ao longo do dia. Então, se eu coletar um exame teu de manhã, de tarde e de noite, você vai ter condições diferentes. E o momento mais favorável para a multiplicação da bactéria é no período da tarde, final da tarde. Então, em geral, quando a bactéria se multiplica, a gente vai fazer febre. Então, a febre vai ser vespertina e a sudorese vai ser noturna, né? Então, você perde temperatura durante a noite. Então, esses são os principais sintomas. Do ponto de vista programático, que a gente fala, né, de programa de tuberculose,
tosse a mais de 3 semanas, né? Aquele paciente que está tossindo, está piorando ou não está melhorando. Você tem que minimamente pensar em tuberculose. E aí pede exame. Nesse caso, pede exame e se vier negativo, ótimo, não era TB. Mas se vier positivo, você encontrou. Eu sempre brinco com os alunos que a gente tem que ter o mínimo de bom senso. Então, assim, tosse. Tosse é um sintoma comum a inúmeras doenças, né? Então, assim, como é que você vai dizer? Por exemplo, se eu tenho um quadro gripal, eu posso ter tosse persistente por até 28 dias depois da resolução do quadro. E tá tudo bem. Só que eu vou melhorar clinicamente e continuar tossindo com uma tosse que progressivamente melhora, não é uma tosse que piora. É diferente de um indivíduo que teve uma gripe, a gente achou que era gripe, tomou um remédio ali anti-inflamatório e tal, não melhorou. Passa um tempo, será que é pneumonia? Dá antibiótico, não melhorou. E continua tossindo. Opa, tem uma coisa errada, né? E aí, esse cara nós já estamos até um pouquinho atrasados, mas esse cara a gente tem que pensar em tuberculose obrigatoriamente. E hoje a gente tem 2 cenários muito interessantes quando a gente fala de TB, que facilitam o indivíduo a pegar a doença. O primeiro é o HIV, que é uma doença imunossupressora. Mas hoje a gente vive uma era de uso de imunossupressor na medicina. Então, N doenças, artrite reumatoide, psoríase, usam medicamentos imunossupressores. E aí, se você usa medicamento imunossupressor, Sistema imune. Exatamente, o sistema imune vai rebaixar e aí você vai estar mais sujeito a pegar a tuberculose. Então, não é que isso as pessoas confundem muito também, a gente vê até em paciente. Eu achava que só paciente HIV que pegava. Não, todo mundo pega, todo mundo pega. A questão é que ele está mais sujeito a pegar do que uma pessoa imunocompetente. Por causa do sistema imune dele. Exatamente. E aí a gente vai. Diabetes é uma doença imunossupressora, né? Então, assim, a gente tem todos esses cenários dentro do contexto da doença. Então, essa que é a TB que vem desde lá do Egito Antigo e nos acompanha até hoje. E uma coisa que eu achei interessante da bactéria em si é que ela tem uma alta capacidade de driblar o sistema imune, né? Então, quando a gente pensa no Mycobacterium tuberculosis, a gente pensa, ele consegue driblar o sistema imune a um ponto que se você não tiver com uma imunidade muito boa, realmente você pode desenvolver sintomas, né? Exatamente. Ele é tão caprichoso que ele, assim, a lógica do sistema imunológico, você vê um agente agressor, você vai e fagocita, né? A célula vai lá e come aquele agente agressor. E aí, depois disso, ela forma um complexo dentro do citoplasma, que é o fagolisossomo. O lisossomo vai lá para destruir a célula. A micobactéria é tão caprichosa que ela se deixa fagocitar, impede essa formação e usa o macrófago a seu favor, né? Rouba ferro, rouba outras substâncias e consegue se multiplicar nessas condições. Então, assim, ela é muito bem adaptada, né? E isso também pode ser um indicativo da gente não conseguir erradicar a tuberculose? Aí são vários, né? Mas esse é um deles. Aí, quando a gente vai falar de erradicação, acho que vale a pena, já que a Camila levantou a questão histórica aí da doença, a tuberculose, ela dá o boom dela na Revolução Industrial. Então, o cenário na Revolução Industrial é que você tem o surgimento das fábricas na Inglaterra, né? E aí aquela questão que você tinha a fábrica e não tinha direito trabalhista, né? Não existia nada. E aí as pessoas basicamente moravam dentro das fábricas, a força motriz era vapor, então você tinha muita fumaça associada, então você já tinha lesão pulmonar por conta da fumaça. Condição alimentar não era adequada, as pessoas trabalhavam 16, 18 horas por dia, dormiam nas fábricas, moravam ou, no máximo, em aglomerados próximos das fábricas. Então, era muita gente debilitada, respirando o mesmo ar, né? Principalmente se você pegar no inverno inglês, é um inverno frio, tudo fechado, e aí você começa a ter um monte de casos de tuberculose, né? E, assim, se falava em tuberculose, não se conhecia a doença, mas não se conhecia o bacilo ainda, um pouquinho depois que o Koch vai descobrir o bacilo. Então, você já tem essa questão social que é bastante importante. Quando a gente traz para o mundo de hoje, a gente percebe que populações que vivem em regiões aglomeradas, em locais aglomerados, desculpa, elas estão mais suscetíveis. Então, por exemplo, população prisional, população aquartelada. E aí, às vezes, as pessoas lembram só dessas, mas a gente tem que lembrar de outras. Por exemplo, quando a gente fala de regiões de favela, a gente está falando de pouca circulação de ar, que é uma casa em cima da outra, muitas pessoas em cada casa e quase sempre sem janela ou com pouquíssima ventilação. Então, você favorece muito esse cenário. Existem outros cenários que a gente pode pensar que são mais raros, mas assim, se a gente tem um caso de tuberculose dentro de uma escola, de uma sala de aula, a gente tem que pensar que todas aquelas crianças ou aqueles alunos ali em volta são contatos, né? Então, esse cenário de aglomeração e ambiente fechado, ele é catastrófico para qualquer doença pulmonar, na TB mais ainda. Então, esse é um ponto importante da eliminação. Outra questão que a gente vê é dificuldade diagnóstica. Dificuldade diagnóstica seja por o paciente não procurar o sistema de saúde,
ou o sistema de saúde não pensar na doença. Esse é um cenário que a gente vê nas doenças negligenciadas como um todo, né? E a gente brinca que elas, às vezes, são negligenciadas até no ensino, né? Então, se você for em muitas grades curriculares, a tuberculose ocupa um espaço muito pequeno. Não é o nosso caso, a gente tem mais de um SP de tuberculose. O ambulatório fica ali, vocês tratam casos de tuberculose? Ali no ambulatório, sim. No bloco 6? No bloco 6, ali embaixo. Mas mas você pode ficar tranquila. Pronto, já gerou o caos. Já gerou o caos. Que a gente tem estratégias para o paciente não transmitido. Tudo bem, cheguei no dia Face Shield. Mas a gente orienta o paciente a usar máscara, e daí é bem tranquilo, não precisa se preocupar. Então, esse é um ponto relevante. E o outro, lógico, né? Essa questão do comportamento do bacilo, quando a gente leva para o tratamento, isso é importante, porque eu tenho 2 cenários de tratamento. Um que eu preciso eliminar os bacilos que estão se multiplicando mais rapidamente, causando sintoma, mas ele fica meio dormente dentro do organismo e ele pode reaparecer no futuro, né? Que é o que a gente chama de infecção latente. Então, o indivíduo entrou em contato, não manifestou sintomas, ao longo da... Né, você tem 3 situações quando você entra em contato com tuberculose que podem acontecer. A primeira, que é a mais comum, 80% das vezes, você elimina. Você elimina o bacilo completamente, sua vida segue normalmente. O segundo, que ocorre mais ou menos 5% das vezes, 5 a 10%, você fica doente. O bacilo consegue se multiplicar, vence o sistema imunológico e fica doente. A terceira hipótese, nem o bacilo se multiplica e gera doença, nem você consegue eliminar. Fica um empate. Então, ele está ali. O sistema imunológico está segurando, ele está ali. Você não tem sintoma, você não está doente, né? Você não tem doença, então você não está assintomático, não está transmitindo nem nada disso. Mas, ao longo da vida, o seu sistema imunológico sofre oscilações. Você pode desenvolver diabetes, o fato de envelhecer faz imunossenescência, você pode precisar usar uma medicação imunossupressora. Tem uma série de coisas que podem acontecer, e nisso o bacilo acorda, digamos assim, ou o sistema imunológico perde esse empate, e aí você manifesta a doença, né? Então, isso é um cenário que dificulta bastante a eliminação. Por isso que hoje, se você for ver no Programa Nacional, no Programa Global de Eliminação, se fala muito em tratamento de infecção latente, tratamento preventivo, a OMS coloca, né? Justamente para tentar eliminar esses indivíduos que tiveram contato e que estão sob risco de manifestar a doença. Porque você mata 2 coelhos. O indivíduo não fica doente, então não vai ter sintoma, não vai precisar parar de trabalhar, não vai acontecer nada disso e não transmite a doença. Então você tem a questão individual e a questão de saúde coletiva ali envolvidas nesse tratamento. Então esse aqui é o cenário. Plano nacional de erradicação da tuberculose, se eu não me engano, posso estar enganada, mas é até 2035, não é? Isso, a meta é eliminar até 2035, né? Então, o que a gente fala de eliminar é eliminar como problema de saúde pública. Então, é baixar a incidência para... Não é eliminar completamente. Cenário. Não vai virar... Até porque não vai dar. Exatamente. Isso que eu pensei, quando eu li, eu pensei, acho que não vai dar. Já tendo esse entendimento, a gente entende que é eliminar como problema de saúde pública, que é baixar para a incidência para menos de 10 casos para cada 100 mil habitantes. Então, hoje no Brasil, nós temos 36 casos para cada 100 mil habitantes. Então, a gente já está progredindo. Mais ou menos. Nós estamos progredindo, depende da luz que você jogar, né? Porque assim, se você olhar a incidência, ela aumentou, principalmente nos últimos 3 anos. Na realidade, ela vinha estável nos últimos 10, teve pandemia, caiu e agora aumentou. Esse aumento a gente pode olhar de 2 jeitos. Ele é desfavorável porque está aumentando o número de casos. Por outro lado, nos anos de pandemia, por conta do esforço da pandemia, a gente não conseguiu diagnosticar TB. Sim. Né? Ninguém fez diagnóstico. Então, a gente está correndo atrás do prejuízo. E aí, se eu estou correndo atrás, eu preciso diagnosticar mais. Né? E aí vai aumentar o número de casos. E vai aumentar o número de casos. Então, assim, o que a gente olha, que a gente comemora, na realidade, é a nossa taxa de detecção de casos aumentou. Quando a gente olha essa outra grandeza, que é a taxa de detecção, a gente vê que ela melhorou. Lógico que a gente queria que ela tivesse melhorado e a incidência tivesse caído. Era o cenário ideal. Mas a gente ainda sabe que nesse momento deve ter um aumento, para que a gente espera que depois haja uma queda. Dentro do Brasil, se a gente olhar e fatiar, você tem áreas de altíssima incidência, como é o caso de Manaus, né? No Brasil, qual é o quadro no Brasil? Assim? No norte, então assim, Amazonas, Amapá, Roraima... Só que a malária é... Malária pega feio, mas TB também. Então, a gente tem, por exemplo, a incidência de TB no Amazonas, dados do fechamento, dados de 2023, então referência a 2022, porque 2023 vai sair agora, né? Nas próximas semanas, na casa de 86 casos para cada 100 mil habitantes. Então, é muito mais que a média nacional. Manaus é 102 casos para cada 100 mil habitantes. É a capital com maior incidência. Quando a gente vem para o Paraná, aí você tem norte, muita incidência. Nordeste,
um pouco menos, mais Paraná? concentrado... Não, o Nordeste do o país. Brasil. Aham. Mais concentrado em Pernambuco ali, principalmente. Quando a gente vem para a região sul, a incidência é um pouquinho menor, mas o Rio Grande do Sul tem uma carga alta, né? O Rio Grande do Sul tem, se não me engano, 40 ou 45 casos para cada 100 mil habitantes. No Paraná é a mesma lógica. Se a gente tem no Paraná, na casa de 22 casos para cada 100 mil habitantes. Mas se a gente fatiar o estado, litoral tem uma incidência que passa dos 60 para 100 mil habitantes. Nossa, é bastante. É muito. E aí, quando você olha para o litoral, assim, a maior população do litoral está em Paranaguá, que é cidade portuária. Então, tem auxílio de HIV, tem uma série de outras situações. E a própria questão de porto graneleiro, você tem muito pó. Pó predispõe a doença pulmonar, alteração de arquitetura pulmonar por si só predispõe ao surgimento de TB. Então, tem esse cenário todo. Cenário que favorece, né? Favorece. E a costa oeste, que você tem ali fronteira, então também é uma área de muito trânsito de pessoas e etc. E na região norte, a gente não tem talvez uma incidência maior. A gente tem um pouco mais de resistência na região de Londrina, Jacarezinho, daqui Maringá. do Paraná. Daqui do Paraná. Isso mesmo. Então, esse é o cenário epidemiológico local que a gente tem, né? E aqui em Curitiba, então, os casos são baixos, assim, teoricamente, perto do restante do Paraná. Comparado ao restante do Paraná, não, ele tá na média. Então, Curitiba fecha muito próximo da média do Paraná. Então, se o Paraná tá em 22, Curitiba tá ali 21, 23, varia ali dentro daquela, se pegar a série histórica, né? Varia mais ou menos na média. O Paraná tem uma incidência um pouquinho menor que a do Brasil, mas ainda é uma incidência significativa, né? De casos, ainda tem chão para trabalhar. Eu tenho uma amiga minha que ela é radiologista, e há muitos anos ela me contou que saiu do intervalo, ela era fumante. Aí sentou para fumar no banquinho do lado de fora não sei onde é que ela estava, se era clínica ou hospital. Sentou um senhorzinho do lado dela e acendeu um cigarro. E ela resolveu puxar um assunto com ele. E aí perguntou o que ele estava fazendo. Vim fazer tratamento para tuberculose. E fumando um cigarro. Não dá nem pra rir, né? A gente ri pra não chorar. Ela levantou e saiu correndo, porque ela tava do lado dele, né? Ela saiu porque ela não sabia qual era a situação, enfim. Mas então, assim, Francisco, se tu tivesse que comentar agora, tu queria fazer uma pergunta sobre o Covid, não queria? Eu acho que o Francisco respondeu, porque então tá. Eu queria saber exatamente isso. Porque no boletim epidemiológico mostra que durante a pandemia a gente teve uma baixa dos casos de TB. Mas eu sempre acho que essa baixa, ela não é... Não é que ela não seja importante, mas eu acho que ela não reflete a realidade. Não. Porque durante a pandemia, a gente não ia nos hospitais, a gente não fazia exame de nada, a gente ficou muito doente em casa. Exato. Né? A gente não ia no médico, a gente tinha medo de ir no médico, porque a gente não queria morrer. Então, a gente não sabia o que estava acontecendo. E eu fico pensando que pessoas como o HIV, eles já têm vários problemas, eles ainda vão lá... Tendo a possibilidade de pegar Covid? Não, né? Exato. Então, fica em casa. Então, eu acho que esse número, na verdade, é pequeno justamente por isso, né? Com certeza. É uma realidade que, na verdade, ela não é verdadeira, né? Ela não é verdadeira, ela só anuncia um problema futuro, na realidade, né? Porque a gente ficou esse tempo sem procurar serviço de saúde e os próprios serviços não conseguiam absorver num determinado momento, ninguém absorvia que não era Covid, você não tinha onde pôr paciente, né? Nem recebia. Então, assim, isso foi muito complicado. E aí, naturalmente, você faz menos diagnóstico, né? E na época, a preocupação durante um bom tempo ali da pandemia, isso é natural também, é simplesmente uma constatação. A preocupação assim, é Covid, não é Covid. É Covid, não é Covid, esquece. Vida que segue, né? Então, ninguém se preocupava. E nisso você perde muito o diagnóstico. Só que assim, então, que nem você falou, aquilo não reflete uma verdade. Mas... esse cara continuou doente. Sim. Transmitindo por mais tempo. Ou seja, o impacto que isso deve gerar nos próximos anos... é um aumento no número de casos, com certeza. Exato. E aí, por isso que quando eu vi lá, tem a baixa e depois aumentou, eu falei, mas é óbvio, tem que aumentar, porque a gente não tratou essas pessoas. Exato. Elas continuaram com TB. Continuaram com TB. Né? Só que não foram tratadas e estão passando para todo mundo. Exatamente. E estão aparecendo agora? Sim, por isso que a gente vê esse aumento agora. E tanto aumento da doença, né, da tuberculose como um todo, eventualmente pacientes um pouco mais graves, e também aumento de resistência, né, de tuberculose com resistência a medicamento. Então, porque você deixou de tratar, né, ou eventualmente pacientes que estavam em tratamento por algum motivo abandonaram, enfim, uma série de cenários. Mas você vê um número maior de casos sendo diagnosticados, e a gente observa isso também, você tem várias formas. Primeiro, na própria incidência, e comparando o número de testes realizados com o número de testes positivos. Porque aí se a tua positividade está muito alta, você está correndo atrás, você teria que estar testando mais gente para conseguir localizar, né? Esse que é o cenário que a gente vê agora. E antes da gente entrar
dengue, na famosa, o mosquito multitarefa, né? Porque o mosquito terrível. Multitarefas. Meu Deus do céu, esse mosquito aí ninguém segura. A prevenção da TB, não quer comentar? Prevenção da... Então, vou pegar o teu cenário que você perguntou do ambulatório com preocupação no bloco 6. Já não quer mais nem ir trabalhar. Então, assim, a tuberculose é uma doença de transmissão aérea. Então, o legal de falar isso depois da pandemia, a gente tem que olhar as coisas positivas da pandemia também, né? É que todo mundo fez uma pós-graduação em doença de transmissão respiratória, né? Todo mundo vivenciou como é que é. Então, assim, você transmite pelo ar. Então, estando em ambientes arejados e bem ventilados, o número de bacilos que vai ficar acumulados ali é muito pequeno, então o risco de transmissão acaba sendo menor. Então, sempre procurar, né, o indivíduo, se está doente, permanecer em ambiente ventilado, preferencialmente ensolarado, né, inclusive sem anteparo de vidro. Por quê? O bacilo, ele é sensível à radiação solar. Então, você, com o próprio sol, você diminui a quantidade de bacilos no ambiente. Você não consegue zerar, mas você diminui a carga. Diminuindo a carga, você consegue reduzir transmissão. E aí, a lógica de doença de transmissão respiratória. Então, vou usar máscara, né? Se eu estou doente, eu vou usar máscara. E aí, isso é uma coisa legal de falar, porque é uma coisa que as pessoas, às vezes, confundem um pouquinho. Quando a gente exala o bacilo, ele é gotícula, né? A gente exala através de uma gotícula, ele está envolto numa gotícula. Quando essa gotícula rigor, ela seria pesada, então ela cairia rapidamente no chão. O que acontece? Quando ela vai para o ar, ela vai ser ressecada, porque o ar é mais seco. E aí você tem a formação de aerossol, que é mais leve e fica suspenso no ar por mais tempo. Por que isso é importante? Se eu quero me proteger de aerossol, eu não doente, vou entrar no ambiente de alguém doente, por exemplo, no quarto de um paciente com tuberculose, eu vou ter que usar uma máscara N95, né? Agora, se o indivíduo, quando está exalando, exala a gotícula, basta uma máscara cirúrgica ou máscara de pano. Então, o paciente fonte, que a gente fala, vai tá no quarto dele, o quarto é dele, ele pode ficar lá tranquilo. Vai sair, está em casa, vai na cozinha, fazer qualquer coisa. Máscara cirúrgica ou máscara de pano, preferencialmente se puder escolher um momento que não tenha ninguém junto, né? Máscara de pano, máscara cirúrgica, faz o que tem que fazer, volta para o quarto, pode tirar a sua máscara e ficar tranquilo. A gente orienta, então, não fazer refeições juntos, porque na refeição, obviamente, você vai ter que tirar a máscara para comer, aquela coisa toda. E aí, eu, não doente, vou entrar no ambiente de alguém doente, máscara N95. Por quanto tempo? A gente sabe que a gente tem consenso hoje na literatura que o indivíduo que transmite é o indivíduo que tem um exame chamado baciloscopia positiva. Então, o cara que tem baciloscopia positiva transmite a TB. Até quando ele tem que tomar esses cuidados? Até a baciloscopia ficar negativa. A hora que ficou negativo, ele não transmite mais a doença. Aí não tem mais problema. E se o paciente já começou a tratar, fez diagnóstico por teste rápido molecular ou por cultura, a baciloscopia sempre foi negativa. 15 dias de tratamento efetivo. Então, tá tomando o remédio certinho. Por 15 dias, passados os 15 dias, já não transmite mais. Esse é o consenso de hoje. A gente sabe que em ciência, o consenso de hoje pode não ser o consenso da semana que vem. Exatamente. Então, essa aqui é a estratégia de prevenção. A outra coisa que é legal de falar é quem teve contato com tuberculose tem que ser investigado para infecção latente, né? Então, isso é importante, procurar médico, procurar serviço de saúde para ser investigado para infecção latente. Aí a gente consegue avaliar, a partir de 2 exames, né? Ou o PPD ou o IGRA, se esse contato foi suficientemente grande para ele estar sob risco de desenvolver a doença ou não. Se ele estiver sob risco de desenvolver a doença, a gente faz o tratamento preventivo, que é um tratamento mais curto, de 3 meses, uma vez por semana só que toma medicação, durante 12 semanas, e é isso. E vai ser feliz pro resto da vida. Não vai desenvolver TB. Se o contato não foi suficiente, aí nada a fazer, a gente só dá seguimento. Então, esse é outro cenário importante. E aí, o indivíduo que está sintomático, procurar o serviço de saúde. Quem trabalha no serviço de saúde, lembrar de tuberculose, que é fundamental. E mesmo a gente, como às vezes familiar, amigo, etc., uma pessoa que está doente, com aquela tosse há mais tempo, faz o teste, vai investigar. Veio negativo? Ótimo, vamos investigar outras causas, né? A gente não para a investigação também, vamos procurar outras coisas. Mas a gente já fica sabendo que não é tuberculose, né? Então, acho que esse que é o cenário, assim... E aqui o atendimento lá em Piraquara...
Nesse hospital? Piraquara, especificamente lá, eu atendo tuberculose resistente já, então é um cenário específico. Mas a porta de entrada para esse paciente é a unidade básica de saúde. Então, hoje o teste, a ferramenta diagnóstica inicial para tuberculose é o teste rápido molecular, que é disponível no país inteiro. O Ministério da Saúde fornece os testes, todos os estados têm disponibilidade de teste. E a porta de entrada é a unidade de saúde. Ele vai chegar na unidade e aí o teste diagnóstico vai ser teste rápido molecular no escarro. Coleta o escarro, faz o teste rápido e vai definir se tem ou se não tem TB. Isso. Aí, mas na minha cidade, será que tem esse teste? Tem. Talvez não tenha na sua cidade, mas existe fluxo com algum município vizinho que vai fazer para aquele município. Então, essa é a porta de entrada. O ambulatório de Piraquara, eu brinco que é o ambulatório de quando as coisas começam a dar muito errado, né? Aí a gente vê o que está acontecendo lá. Ou resistência, ou primos da tuberculose, né? Que são as micobactérias não tuberculosas, né? Bactéria abscessos, intracelular, avium, etc. Ou os pacientes que eventualmente não toleraram a medicação, precisaram fazer trocas, estão usando esquemas especiais que a gente fala. Daí também, como é um pouquinho mais complexo o manejo, aí eles acabam indo para atenção especializada lá com a gente também. Legal. Meu Deus, muita informação. Eu falo muito, né? Não, fala super. Vai ser um super episódio. Que tuberculose é um mundo. É um mundo. Né? Tem muita coisa. É a história do mundo, inclusive. E é legal, você sabe que eu sempre falo isso da TB. A TB e a Hansen tem isso. Eu desconheço uma doença que teve em algum momento especialidade só para ela. Porque você tem assim, a endócrina vai ter diabetes, vai ter a parte de tireoide, etc. Mas é uma especialidade que vai ver várias coisas. Mesmo na infecto. Agora, durante muito tempo no mundo, você teve a tisiologia, que você só fazia tuberculose, porque o negócio é multiespectro, tratamentos difíceis e tal. E na Hansen também você tem a hansenologia, Lá né? tem bastante... Tinha, né? No Amazonas também, né? A hanseníase tinha. Eu fui ver hanseníase no Amazonas. Eu também. Era estarrecedor. E a gente também... É outra micobactéria, né? Que é Mycobacterium leprae. Então, a gente pega lá divide em 3 grupos, né? Que é o complexo tuberculose, as mico não TB e o complexo lepre, né? São os 3 grupos que a gente olha. E o lepre, que é o da hanseníase, ele é mais preguiçoso, mais complexo, deixa sequelas. Não que a tuberculose não deixe sequelas, mas assim, ele faz sequelas bastante complexas, com voltas, né? Reativações. Então, é um negócio bem, bem difícil de manejar como um todo para o paciente, com estigma também tão pesado quanto o da tuberculose, né? Então, é bastante complexo. Não, e tu vê, quando eu morei lá, eu era adolescente e eu ficava horrorizada porque eu dizia para os meus pais, meu Deus, mas é uma doença bíblica. Literalmente. E a gente vê no semáforo, às vezes, a gente vê assim. E você sabe eu não sei se você sabe da história da hanseníase no Amazonas, na calha do Rio Negro. Não. Então, as populações ribeirinhas da calha do Rio Negro, então, para quem não lembra, né? O Rio Negro e o Rio Solimões, eles se juntam, tomam muito banho no Rio Negro, né? E é uma delícia, né? É uma delícia, porque a água é quentinha, é bonita, é realmente uma experiência única. Mas, enfim, então o Rio Negro e o Rio Solimões se juntam em Manaus, no encontro das águas, e ali começa, efetivamente, o Rio Amazonas. E aí... O Rio Negro era um rio borracheiro, né? Então, você tinha muita extração de seringueiras ali no Rio Negro. E aí, nessa época, você tinha pouco ou nenhum tratamento para hanseníase. As pessoas eram completamente excluídas da sociedade. Naquela época que as pessoas iam para os leprosários, ou usava sininho. Umas coisas que a gente ouve e você fala assim, como é que isso era possível, né? E existiu. E aí, a única coisa que sobrava para essas pessoas era ir para lugares isolados. Então, o emprego que apareceu era esse seringueiro na calha do Rio Negro. Então, muitas famílias do interior do Ceará, ou mesmo da capital, foram para o Rio Negro para trabalhar com seringal e por lá ficaram. Então, você tem uma altíssima incidência na calha do Rio Negro por conta dessa questão histórica de extração de borracha naquela região. E aí, por isso que em Manaus você vê muito, tem lá a Fundação Alfredo da Mata, né? Você vê bastante. Então, tem um contexto histórico e social bem característico da região ali. Impressionante, olha, muitas coisas em comum. Tá, e vamos falar então do mosquito. Do mosquito. Porque esse mosquito, olha... Mas eu vou te dizer uma coisa como bióloga, que eu... Nem bióloga, mas assim, como... Pensando sobre a dengue, quando a gente definiu que tu ia conversar com a gente, uma vez, eu acho que foi mais ou menos 2017, eu acho. Eu não me lembro que período foi, acho que tu deve até lembrar, acho que até tu. Aumentaram muitos casos de malária em Porto Alegre.
De malária em Porto Alegre? Tinha malária em Porto Alegre, febre amarela e malária. Aham. Foi em Porto Alegre. Acho que não sei se foi em 2016. Não sei se eu tinha terminado o doutorado já, porque eu terminei em 2012. Eu fiz lá, né, na Aham. URGS. E tava a maior confusão lá no Rio Grande do Sul por causa da febre amarela e da malária. Uhum. Mas foi aquele período ali, eles, né, fizeram toda uma campanha e tal, mas tinha aumentado, assim, absurdamente os casos ali em Porto Alegre. E aí eu fico pensando, né, claro que naquela época Porto Alegre é muito quente. Se a gente Sim. acha que tá quente aqui, lá é muito mais. E eu fiquei pensando, por causa dessa nossa conversa, o quanto a gente afeta tudo isso e quanto essas doenças endêmicas, porque teoricamente são doenças que não eram para chegar em locais mais frios, Exato. né? Não que hoje esteja frio, por favor. nós estamos sorridentes Porque estamos no ar-condicionado. Mas assim, tu vê como... Eu acho que é uma ação antrópica, assim, muito, muito total, praticamente. Definitivamente. E aí, de repente, a gente tem... Eu que adoro ir pro parque... Eu não vou mentir, agora eu vou até me abrir aqui, nem falei isso pra Bia, mas eu adoro ir pro parque Segredos. correr. Segredos. Mas eu não tenho ido. Porque eu não fiz a vacina. Uhum. E ainda, Uhum. né? E também tu vai falar sobre isso, porque tem toda... e eu não acredito muito nos repelentes que eu comprei. Uhum. Porque o que eu queria comprar eu não achei. Acabou, né? Então eu não tenho coragem de ir no parque. Eu acredito. Em 2017, o que eu lembro desse cenário de Porto Alegre, eu não lembrava. Eu lembro que teve um surto de febre amarela no norte de Minas, na região ali de Teófilo Otoni, aquela região. E acho também no interior de São Paulo, né? Isso, exatamente. Então ali teve, e foi um cenário, esse surto de febre amarela ali naquela região foi um cenário muito interessante, porque ele somou várias situações. Então, do ponto de vista, eu gosto muito de um programa, minha esposa briga comigo, porque inclusive eu gosto de assistir antes de viajar, que é sobre acidentes aéreos. Adoro também. É sensacional, porque a parte investigativa é clínica, aquilo lá é clínica pura, né? Mas, então, como oportunidade de melhoria, você consegue enxergar várias coisas. Você estava num cenário de baixíssima cobertura vacinal, então estimava-se que 10% da população foi vacinada para febre amarela naquela região. Você tinha alta incidência do mosquito transmissor ali naquele momento. Então, você já tinha documentado isso no LIRA, né? Que é o índice de infestação que a gente tem. E aí, você começou a ter morte dos famosos primatas não humanos, né? Dos macacos que se infectaram por febre amarela, não transmitem a doença, mas acabam também sofrendo as consequências e morreram. E um determinado município que identificou, não avisou os demais. Então, teve esse primeiro cenário de quebra da comunicação. E aí você começa a ter uma série de casos, faz insuficiência hepática aguda, a febre amarela é um negócio terrível, e aí tem essa questão do que a gente chama de corredor verde, né? Que você tem uma ligação entre aquela região até São Paulo, inclusive ali o litoral de São Paulo você tem essa linha. E daí você começa a ter casos em Belo Horizonte, em região periurbana, e o grande medo na época é que viesse para a região urbana, porque o Aedes pode transmitir. E a gente sabe que a gente tem infestação por Aedes, e aí o Aedes pode transmitir febre amarela, e você tem ciclo urbano de febre amarela, que é uma coisa que a gente conseguiu erradicar no país já há muitos anos atrás. Então, esse cenário, lembra que foi terrível. Alta infestação de mosquito, falha de comunicação entre as vigilâncias e baixa cobertura vacinal. Então, eu lembro dessa situação. E essa questão da ação humana, ela é, assim, absoluta. É muito interessante. Eu estava vindo para cá, eu estava pensando nisso. Eu falei assim, poxa vida, né? O ser humano, evolutivamente, ele se beneficia muito de um cenário que é diferente dos outros animais, né? Então, a gente não precisa passar por uma situação para entender que ela vai ser deletéria. A gente consegue ter imaginar o que vai acontecer no futuro. A gente vê isso até na linguagem, os tempos verbais, né? Eu gostaria, isso poderia, né? Quer dizer, você está pensando do que pode acontecer. Então, se eu te falar que numa determinada região tem um monte de cobra e que se picar vai te matar, você não vai naquela região. Ou se você precisar ir, você sabe que aquilo lá vai ser um problema para você. Mas eu não sei o que aconteceu, que atualmente acho que as pessoas esqueceram dessa condição evolutiva que a gente ganhou. E a quantidade de modificações que a gente faz no ambiente e a forma como a gente trata o ambiente impactam diretamente. Quer dizer, você tem desde cenários que são menos perceptíveis para a população geral. Então, aquecimento do planeta
muda a rota migratória de ave. A ave dispersa vírus, né? Você tem uma série de outras situações que podem acontecer. Então, você muda a incidência de doença. A doença que uma hora acontecia aqui, vai acontecer lá. E daí você começa a ver, por exemplo, casos de febre do Nilo em equídeos no interior do Paraná, no Piauí. Sim, que a gente febre do Nilo. É do Nilo, já está dito, né? Isso. A gente não tinha aqui. Então, assim, por conta dessa modificação. A mesma coisa, a questão de aquecimento, as médias térmicas. A gente teve depois de um período de seca, que se a gente vai lembrar, a gente passou pandemia e racionamento de água junto, né? E depois você teve muita chuva e muito calor. Então, é um cenário ideal. E assim, isso não é... Se você pegar o histórico de médias da região, a gente está muito acima. E, logicamente, você vai ter infestação pelo mosquito. E aí você tem condições ideais. Até porque a gente sempre teve um mosquito aqui. Eu acho que também isso é uma confusão que as pessoas fazem, né? Pensando, aumentou muito... Nossa, surgiu um mosquito do nada. Não, a gente sempre teve. A gente só melhorou as condições. Isso, só que a gente deu condição para ele se proliferar, né? Exatamente. E aí, circulação viral... A gente também não tem controle, né? Tanto que a gente passou por uma pandemia. Exatamente, né? Exatamente. Então, esse que é o cenário. Então, essas mudanças, elas fazem todo sentido. Eu lembro, voltando para Manaus, né? Então, a gente conseguia ver isso muito... Eu lembro quando eu estava, pouco antes de eu chegar, eles fizeram uma modificação grande urbana. Então, eles tiraram aquela coisa das palafitas na beira do rio, reformaram o centro e abriram loteamentos no interior. E aí você teve um aumento cavalar de malária, de leishmaniose, porque você desmatou áreas que eram... Já existia aquela circulação ali, você que entrou. E aí você começa a entrar nesse ambiente, você facilita esse processo. Ou se você torna seu ambiente mais interessante para o mosquito, para qualquer outro, enfim, vetor possível, você vai ter mais casos de doenças. Então, essa relação, ela é muito direta, né? De aquecimento global, para a gente, é muito claro. Não tem... E eu acho que isso fica evidente quando a gente pensa que na década de 60 a gente conseguiu, não erradicar, mas a gente conseguiu diminuir muito, né? A incidência, mas muito. Tanto que a gente ganhou até selos, né? O Brasil... até eles falam em erradicação, né? Era de erradicação. Foram dois momentos. 60 e tem um outro momento que agora eu tô na dúvida se foi 40 ou se foi 70. Eu não lembro se foi antes ou depois. Mas é exatamente isso. Você conseguiu erradicar e voltou. É isso, e voltou. E aí, só que assim, o que eu tenho percebido é uma preocupação muito grande com esse retorno. Assim, o retorno, a gente deu uma condição para acontecer, só que eu não sei se a gente estava preparado para isso. E aí a gente acabou também, assim, a nossa população não tem informação a respeito. Então, tá virando meio que um alarde muito grande da população. Não vou mais no parque correr, não vou mais... Não sei se chega a esse ponto que a gente tem que fazer, mas a gente precisa informar as pessoas, né? Sem então, dúvida. E como que a gente faz essa informação? Porque você é da Secretaria de Saúde, você deve estar trabalhando nisso de noite, né? Porque deve estar vindo muita demanda. Vem, eu não trabalho especificamente com dengue na secretaria, a gente tem os setores, né? Eu fico mais na área de HIV, TB, hepatites, mas a gente conversa, né? Com as pessoas que estão na dengue, o pessoal da dengue tá bem maluco, porque realmente a demanda é muito grande e tá tendo muitos casos. Então, assim, eu concordo plenamente com o que você falou, que a gente tem que informar. E aí eu sempre brinco que acho que a forma como as autoridades tratam, e mesmo como a população trata o que está acontecendo, é importantíssimo, né? Então, já diria Chitãozinho e Chororó, não adianta negar as aparências e disfarçar as evidências. Você tem que enfrentar o problema. Então, a primeira coisa é o que você falou. Nós temos um mosquito. Sim, nós temos um mosquito. Se nós temos um mosquito, nós temos condições ideais para a transmissão da doença. E aí, o primeiro cenário é o que nós vamos fazer com isso. Então, primeiro, conscientizar a população para eliminação de criadouros do mosquito. E aí, tem um cenário interessante que eu acho que até o tipo de construção que a gente vem tendo atualmente favorece criadouro. Porque se a gente for olhar as construções mais novas, a gente não tem mais aquelas casas com telhado certinho. Então, o que o pessoal faz? Uma laje, platibanda e pronto. Aquilo lá acumula água. Né? Aquilo lá, e ninguém sobe lá todo dia para ver o que está acontecendo. Exatamente. E o mosquito é tão caprichoso, o ovo ele tem condições de sobreviver, né, na ausência da água. Ele fica viável por até um ano. Então, a fêmea vai fazer a oviposição. O ovinho, ele pode aderir à parede de qualquer superfície, fica ali. A hora que a água baixa, ele fica ali quietinho. A hora que a água volta, ele acha as condições dessas, ele flutua, ele tem uma parte que tem um pouquinho de ar, flutua, e ele consegue se desenvolver até um ano depois. Ou seja, simplesmente secar reservatório não vai resolver o problema. É preciso limpar também, né? Então, aquele pratinho de planta, não basta tirar água, você tem que tirar a água, lavar e depois você não põe mais água ali. Mesma coisa, outros cenários aí, né, de piscina, piscinas não em uso, né, mas piscinas em desuso, que nem a gente às vezes vê aparecendo, ou laje, etc. Então você tem que ter todo esse cuidado. Então, esse cenário daí, volto naquela questão que você falou de ação humana, a Camila também falou, é extremamente importante. Então, esse é o primeiro ponto. Aí você tem que trabalhar, e aí a gente tem que tentar
dialogar com a população. E acho que esse foi talvez, aprendizado na pandemia que nós apanhamos muito, nós que eu digo academia, apanhamos muito, porque a gente sabe dialogar com a academia. Isso. Né? Eu consigo te provar que essa vacina funciona, não funciona baseado em números, mas a população geral não vê as coisas dessa forma. Então, eu tenho que saber como dialogar. Eu costumo brincar, né? Então, se eu quero dialogar com uma população X, eu vou chamar, por exemplo, o Dr. Drauzio Varela, que tem uma boa penetração. Se é uma população Y, eu posso chamar a Anitta, que tem um bom diálogo com a população. Então, eu tenho que saber como é que eu vou dialogar, né? A gente sabe fazer estudo, sabe dar aula, mas assim, dialogar com massa é diferente, Então, acho que esse foi um pênalti que a gente teve na pandemia que a gente não pode repetir. E aí você tem que achar canais para conscientizar efetivamente do problema. Esse é o primeiro cenário. Bom, só que só eliminar criador no agudo, digamos assim, não vai resolver. Então, outra questão é mostrar para as pessoas medidas de prevenção que eu posso ter dentro de casa. Então, eventualmente, se é um cenário mais crítico, que vão desde o uso de mosquiteiro até o uso do repelente. Então, o repelente, a Camila falou bem, o que eu queria não tinha e tal, realmente acabou. Eu procurei por tudo, não dá para falar que nós não ganhamos merchan. A gente procura, dá para falar o nome da substância, os que tem icaridina, né? Isso. Na verdade, em termos de eficácia, não há tanta diferença. A grande questão é que com icaridina você não precisa fazer repassar tantas vezes, né? E aí, o sem icaridina você tem que repassar a cada 3, 2 horas. Então, você tem que ter mais cuidado de lembrar do repelente. Então, você pode voltar a correr no parque, passa o repelente, vai. Se for ficar mais no parque, passa mais um pouquinho, leva o repelente, tá tudo certo. Esse que é o cenário. E aí, tem que ensinar a passar o repelente. Então, o repelente é a última coisa que você põe, porque você precisa que o cheiro saia de você para espantar o mosquito. E aí, você vai passar nas áreas expostas. E você tem que e a gente recomenda que você passe por cima da roupa. E muitas pessoas passam e depois vestem a roupa. Não vai funcionar. Porque a tua roupa vai abafar o repelente e o inseto não vai perceber. E aí você passa por cima da roupa, passa no cabelo, orienta como é que passa no rosto, né? Para não pegar os olhos. Então passa em volta cabelo, com a mão. Passa em tudo. Essa é nova pra mim. Essa você ficou preocupada. Porque se eu tivesse esse famoso repelente, eu não usaria. Então não ia fazer diferença no meu cabelinho. Não ia fazer diferença nenhuma. Então, olha que interessante. A gente recomenda sempre que passe. Então, para você criar, a ideia é que você crie uma nuvem. Né? Então, por isso que a gente fala, passa por cima da roupa, passa por cima do cabelo. Então, esse que é o recomendado, né? Então, essa é outra coisa. Tem que ensinar para a população como é que você passa repelente. Mas não tem nada assim. Tem pouco, né? Tem muito pouco. É muito mais focado nos criadouros, né? Então... Só, e especial, que eu percebi, que eu fui dar uma lida, é que eles destacam os criadouros dentro de casa, que o principal foco está dentro de casa. Isso. Entendemos, mas o resto, isso aí, por exemplo, falta. Repelente, não. E essa coisa do dentro de casa, ele é importante porque as pessoas também, às vezes, as pessoas falam, mas não adianta eu eliminar aqui porque o terreno do meu vizinho. Sim, mas o que você pode fazer, meu amigo, é o seu. O do vizinho, você vai ligar na prefeitura e você vai pedir para resolver, né? Então, é esse que acho que é o foco principal da campanha. Mas também, eu acho que falta, assim, essa questão de uso de repelente, é importante ser colocado. E aí tem outras medidas em casa que pode adotar, dependendo. Então, dá para usar aqueles aparelhinhos de parede, né? Para diminuir a quantidade, né? Para não espantar mosquito dentro do quarto, tudo isso é importante. E, se nada disso funcionar, orientar sinais e sintomas, né? Então, assim... É isso que eu ia te perguntar. Então, como é que quais são os a dengue se manifesta? Então, a dengue é... Você sabe que antes da gente ir pra dengue, eu só vou fazer um comentário que eu gosto, porque o Aedes aegypti, né? É o odiado do Egito, né? Então, ele já é odiado de milênios também. Então, você não é a primeira. E ele continua aí. Mas, assim, como é que a dengue se manifesta? A dengue, ela vai cursar com febre, principalmente febre alta em geral, dor de cabeça, principalmente dor retroorbital, então o paciente sente dor atrás dos olhos, né? Dor articular. Então, dengue, quando a gente vai pesquisar de onde vem a palavra dengue, tem algumas divergências, mas uma das origens possíveis é de um dialeto africano chamado, que significaria o quebra-ossos. Então, acho que isso é bem emblemático, a gente lembrar que dengue dá muita dor. Dá muita dor. O paciente fica prostrado. Então, ele dá dor articular, dá mialgia, então o paciente sente muito cansaço, muita dor. Então, esses são os principais sinais. E aí tem um negócio interessante, porque, assim, quando a gente fala de qualquer doença, se eu viro para você e falar assim, não, Camila, pode ficar tranquila, a febre passou. Então, deve estar melhorando. E na dengue não é assim. Na dengue, a hora que passou a febre, é o momento que ele entra na fase crítica. A doença é dividida em 3 fases, né? Fase febril,
que é onde você tem a febre e a maioria dos sintomas. Depois você entra na fase crítica, que é quando cessa a febre. 48 horas depois que cessa a febre, você entra na fase crítica. Por que crítica? Porque nesse momento é que você pode agravar o quadro clínico. E aí que você pode fazer os quadros de dengue grave, ter sangramento, etc. E aí é importante a gente pensar nos sinais, assim, né? Quais são os sinais de alarme. Então, o paciente está vomitando muito, que está sentindo dor abdominal, que está com dificuldade respiratória, porque daí a gente já tem complicações maiores, esse paciente precisa procurar obrigatoriamente serviço de saúde para ser avaliado e eventualmente ser internado. E aí depois a gente tem a fase de recuperação, né? Que é onde você começa a se recuperar do quadro. Os sintomas perduram, né? Então você vai melhorando, mas aquela sensação de cansaço, de dor, de que você está se arrastando o dia inteiro, é muito grande. Curiosamente, eu fui traído pelo destino. No ano passado, minha esposa teve dengue. E eu pude acompanhar um caso de dengue dentro de casa. Então, foi muito interessante, porque eu vivenciei a realidade, não só do paciente, que a gente atende, vai e volta, etc., mas o curso inteiro da doença. Então, é bem difícil para o paciente vencer essa etapa. E aí, nessa fase, então, começou com sintoma, qual que é o remédio para dengue? Hidratação, né? O corpo perde líquido, então tem que repor líquido. Então, começar a tomar água. Quando a gente fala água, é muita água. Eu estou falando de 60 ml por quilo por dia. Então, num paciente de 80 quilos, são quase 5 litros de água que o paciente vai ter que tomar. De água não, perdão, de líquido, né? A gente divide isso, 1/3 soro de reidratação oral, 2/3 outros líquidos. Aí a gente só fala para tomar cuidado, evitar determinados chás, principalmente os que a gente usa aqui na região, né? Chá mate, chá preto, chá verde, que são diuréticos. Então aí ele vai te atrapalhar. Refrigerante, porque você também vai ter uma concentração maior de sódio, então você mexe em balanço. E obviamente bebida alcoólica. Então agora o suco, água de coco, todo o resto é liberado. E no momento que passa a febre, é a hora que o paciente, eu brinco, tem que se concentrar e tomar água certinho, porque o que vai te fazer ir pro grave ou não ir pro grave é você tomar água adequadamente, né? É a condição do seu organismo de manejar a parte hídrica ali e distúrbios hidroeletrolíticos no geral. Isso dura quanto tempo, mais ou menos? Tudo isso? A fase febril, ela vai durar de 3 a 5 dias. Uhum. A fase crítica, mais 48 horas. Então, em até uma semana esse processo todo. Aí começa a melhorar. Fase de recuperação, exatamente. Aí começa. Assim, se cessou a febre, sem uso de antitérmico, obviamente, né? Cessou a febre, passou 48 horas, no terceiro dia você pode ficar mais tranquilo que provavelmente as coisas vão começar a melhorar. Então, esse que é o cenário. Então, orientar esses sinais quando as coisas dão errado também é importante pra gente... E aquela clássica, né, de não usar anti-inflamatório em caso de isso que eu ia suspeita de perguntar dengue. agora, eu ia falar, porque essa é clássica. Essa a gente vê em todo mundo lugar. Em suspeita de dengue, não utilizar anti-inflamatório. Por que a gente não pode usar anti-inflamatório? Então, a dengue, ela é a fisiopatologia dela é por uma endotelite, a inflamação do endotélio do vaso, basicamente, que vai acontecer. E aí, é interessante essa tua pergunta, porque as pessoas, quando estão preocupadas com dengue grave, e esse foi o motivo do Ministério e das outras organizações pararem de utilizar o termo dengue hemorrágica e passaram a utilizar dengue grave, é porque as pessoas ficavam focadas em plaqueta e sangramento. Plaqueta e sangramento não dá gravidade. Necessariamente. O que dá gravidade é o que a gente chama de hemoconcentração. Vamos lá. O paciente faz endotelite, inflama o endotélio. Então, você vai começar a ter aumento da permeabilidade vascular e você vai começar a ter extravasamento de líquido do vaso para o lado de fora, né? Só que o teu organismo, ele vai tentar reagir a isso e vai tentar tampar esses buracos fazendo coágulos. Então, ele vai começar a consumir plaquetas. Então, o consumo de plaqueta, ele me dá a atividade da doença, não a gravidade. Agora, se eu conseguir, com essa reposição volêmica, tomando água, ou simplesmente o próprio organismo naturalmente conseguiu que mesmo perdendo líquido, o sistema circulatório continuasse funcionando, cumprindo sua função de levar oxigênio e glicose para as células na periferia, tudo bem. Como é que eu vejo isso? Pelo hematócrito. Se o hematócrito está aumentando, eu estou hemoconcentrando. Ou seja, é como se eu estivesse secando essa caneca e começasse a sobrar só, sei lá, açúcar aqui dentro. Então, não vai funcionar. E essa é uma concentração que dá a gravidade. Então, no paciente que tem sintomas, né, sinais de gravidade, ou os que a gente chama de situações especiais, pacientes mais idosos, os diabéticos, os hipertensos, os cardiopatas, a gente tem que olhar com um pouquinho de mais cuidado, coletar exame para observar. Evidentemente, o paciente que está sangrando, ele tem, está com sangramento gengival, sangramento ativo, pelo consumo de plaqueta, pelo sangramento que vem do consumo de plaqueta e consumo de complemento, etc., fatores de coagulação, ele vai
ter um risco maior. Mas não é só isso, né? Às vezes o paciente não está sangrando e está grave. Né? Esse que é o ponto importante. E às vezes ele está lá com as 50 mil plaquetas dele, mas não está hemoconcentrado, não está sangrando, tá tudo bem, vida que segue. Então esse que é o cenário para a gente definir gravidade ou não gravidade. Por isso que reidratar é importante. A hora que eu reidrato, eu diluo essa hemoconcentração. Eu volto à condição natural, à condição homeostática, e daí o corpo funciona e as coisas recuperam. E o anti-inflamatório, na verdade, ele vai inibir isso, né? Exato. Tudo isso. E daí, na verdade, a gente não vai ter uma defesa natural do nosso corpo. Exatamente. Como ele inibe todo esse processo, ele vai agravar o sangramento, agravar o consumo de plaqueta, agravar todo esse processo. Então, uma vez me falaram assim, você não pode consumir o ácido acetilsalicílico porque ele afina o sangue. Eu adoro esse comentário que a população geral fala, é que afina o sangue. E daí, se afinar o sangue, vai extravasar tudo. Na verdade, é isso. É isso aí. É exatamente o impedimento do sistema imune. Exatamente. Ele impede você de fazer adesão de plaquetas, tudo isso, e você acaba tendo um risco maior de sangramento. E é importante para as pessoas saberem, que a gente fala anti-inflamatório no dia a dia, pra gente tá tudo bem, mas assim, ibuprofeno, cetoprofeno, naproxeno, nimesulide, tudo isso é anti-inflamatório. Mas o que eu faço com a dor da dengue? Analgésico, paracetamol, dipirona, pra você controlar a dor, que daí não tem. No ano passado eu tive uma crise alérgica fortíssima e eu tinha muita dor no fundo do olho. Muita dor, assim, eu além, né, de um monte de sintomas, assim, e me fizeram o exame de tudo, até de dengue. Aí deu tudo negativo. Você não tem nada, tem que investigar outra coisa. Daí que eu fui descobrir que era uma alergia, assim, que eu tive gravíssima. Mas, assim, é bem isso. Mas, assim, por causa dessa dor retroorbital. Eles falaram, não, será que você não tá com dengue? Até chikungunya eu fiz o teste pra tudo mesmo. Eles legal, acharam, investigaram. porque, assim, nada dava positivo. Falaram, você tem alguma coisa, mas não sabemos o quê. E, na verdade, a minha alergia, eu tenho uma alergia já há muitos anos que afeta os meus olhos. E só que ela foi muito grave. Aí chegou a sentir dor e tudo. Ter muita dor, assim. Eu tinha vontade de arrancar o olho fora, assim, de tanta dor que eu tinha. E aí fizeram pra dengue justamente por isso. Aí toda vez eu lembro, assim, ai meu Deus, tomara que não seja dengue. Agora eu já sei que é alergia. Pronto, já tá resolvido. E Francisco, e os dados, a situação epidemiológica atual? Então, o Paraná dos Estados até trouxe uma colinha aqui do número de dados dessa semana epidemiológica que eu fiquei com medo de esquecer e eu esqueci, porque eu fico falando e não lembro de número, né? Mas pode olhar, não tem problema. Pode colar, você deixa? Pode, então tá bom. Mas a gente tem aqui, né, semana epidemiológica de 31 a 10. Notificações, a gente tem casos confirmados de dengue, a gente tem 90 mil casos confirmados no estado do Paraná, é bastante Meu Deus, casos, é muita coisa. com 49 óbitos. E isso fora os que estão em investigação. Vou correr aqui para baixo, só para eu pegar o dado da investigação. Então, são 222.590 casos notificados no estado, ou seja, suspeitos, né? Dos quais 90.972 já foram confirmados. E aí a gente tem esses 50 óbitos que a gente tem no estado. E aí, onde é que está a maior concentração? Região norte ali, então, região de Apucarana, Londrina, Maringá, é onde tem maior concentração de casos de dengue, né? Então, a situação realmente é bastante grave de número de casos, tanto pelo risco de óbito, quanto pela morbidade, quanto pela pressão que a gente já conhece do sistema de saúde que isso gera, né? Então, é importante. Não, eu ia até fazer um comentário engraçado, que eu brinco que eu sei que tá aumentando o número de casos, porque quando começa o meu WhatsApp a bombar com foto de mosquito perguntando se é mosquito. Se é mosquito da dengue. Porque como eu sou bióloga, daí todo mundo fica perguntando, será que esse aqui é o mosquito da dengue? Será que esse aqui é o mosquito da dengue? Toda hora deixa sair, tá aumentando os casos. É isso aí. Tu podia falar da vacina, né? Pra gente ir encerrando. Vou falar da vacina, depois eu volto pros dados. Não, tá, pode ser. Eu vou ter que achar com mais detalhe aqui. Então, na vacina, a gente tem um cenário interessante de melhoria para dengue, digamos assim, né? A vacina é uma estratégia interessante. Então, a gente tinha uma vacina chamada Dengvaxia, dá para falar o nome porque vão ser 3, são só esses 3 fabricantes, que era fabricada pela Sanofi. Era uma vacina de 3 doses, com intervalo de 6 meses entre cada dose, com uma taxa de eficácia mais baixa e com um tempo de imunização muito lento. E, além disso, você só podia tomar se você já tivesse tido dengue, porque se você não tivesse tido o risco de você ter dengue grave, a gente acabou não comentando, mas cada dengue que eu pego, o risco de agravamento é maior. Então, a gente tem 4 sorotipos, você pode pegar até 4 dengues na vida, né? Então, e sendo que quanto mais você pega, mais grave fica. Então, essa vacina era só para quem já tinha tido dengue. Então, é uma vacina difícil. Ela é de vírus vivo atenuado, todas as de dengue que a gente tem são de vírus vivo atenuado. Aí, esse ano passado, na realidade, foi lançada uma nova vacina, que o nome dela é Qdenga, que é fabricada pela Takeda, também de vírus vivo atenuado, com uma taxa de eficácia, vai variar de sorotipo para sorotipo, então ela vai ser mais eficaz no dengue tipo 2,
batendo ali os 85%, principalmente quando você vai olhar para casos graves, ela reduz muito o número de casos graves, e aí o dengue tipo 3 um pouquinho menos, mas tem uma eficácia global interessante ali na casa dos 70%, 80%. De 2 doses com intervalo de 3 meses entre uma dose e outra. Você já encurta o intervalo de tempo. Você pode vacinar tanto indivíduos que já tiveram quanto os que não tiveram dengue. Então, é mais fácil de você conseguir organizar isso no sistema público e fica mais interessante a vacina. Só que ela tem um problema, ela está homologada para pessoas de 4 a 60 anos, está disponível na rede privada. O Ministério da Saúde incorporou essa vacina, mas só para crianças de 10 a 11 anos. Então, só essa faixa etária que vai receber a vacina. Por quê? A capacidade produtiva do laboratório é muito pequena. O laboratório não consegue entregar a vacina no quantitativo que o Ministério deseja, né? A gente é um país de mais de 200 milhões de habitantes. É difícil de você conseguir esse quantitativo. Então, por isso que está limitado. E acho que a melhor notícia que a gente teve no começo desse ano foi a vacina do Butantan. Então, também uma vacina de vírus vivo atenuado, com uma eficácia superior à da Qdenga para dengue tipo 1 e 2. Eles não conseguiram avaliar 3 e 4 no estudo por conta do momento epidemiológico, a circulação era maior de 1 e 2, mas com uma eficácia de 85% e de uma dose só. Então, como estratégia de saúde pública, ela é muito mais interessante. Ela deve chegar, ela concluiu o estudo fase 3, ela deve chegar para o próximo ano para vacinação. E o Butantan tem capacidade, a princípio, de atender a demanda do Ministério da Saúde com essas vacinas. Então, a gente tem esse cenário. Uma coisa legal, eu falei dos sorotipos, às vezes as pessoas falam, porque a gente tem falado muito, que entrou em circulação o dengue tipo 3. Só que ainda não é o mais circulante. Quando a gente olha, mais de 80% é dengue tipo 2, né? Então, o dengue tipo 3 responde ali por uma parcela pequena, mas, será que está tendo muito caso grave por causa do dengue tipo 3? Não, está tendo muito caso grave, está tendo muito caso. Dentro desses muitos casos, você vai ter uma parcela que vai ser mais grave, né? Então, esse que é o cenário para vacina. Vou te dizer, eu amo o verão. Mas eu tô contando os dias pra ele acabar. Então, a gente tá precisando que esfrie, né? Urgente. Eu amo, eu sou apaixonada pelo verão. Mas, assim, precisa esfriar. A condição tá muito... Assim, eu não lembro realmente de ter passado por um calor aqui, tão grande. Anormal. Anormal, Curitiba tá normal. E a quantidade de alerta de calor que a gente vê no estado, no país, né? E quando você olha o mapa da previsão do tempo, é tudo vermelho. Você não vê um pontinho de abaixo de 30, parece. Sabe agora que tu falou dos casos de Londrina, Apucarana, né? Apucarana também. Então, se aqui tá assim... Imagina como tá em Londrina, gente, o calor. Então, é muito mais quente. Londrina, Maringá, aquela região é muito mais quente. Então, essa população tá sofrendo muito mais ainda. E o pior é que lá não esfria, né? Lá não vai esfriar como a gente espera que esfrie aqui, como a gente tá na torcida, né? Então... E por isso que também a gente nunca tem essa diminuição tão efetiva no estado, né? Porque, assim, Curitiba esfria. Mas Maringá não esfria. Exato. Esfria um pouco, mas você continua tendo uma condição favorável. Às vezes o que acontece é que seca, né? Você diminui chuva, mas o calor continua. E aí, por isso que a gente tem que lançar mão de outras estratégias, né? Então, controle de criadouros. Tem uma estratégia interessante que o Ministério tá planejando agora, que é a Wolbachia, né? Então, qual que é a ideia Você tem mais de uma estratégia de controle vetorial ali, né? Então, uma que o pessoal fala bastante é do macho estéreo. Então, você solta machos estéreis, então você não vai ter reprodução com as fêmeas e nisso você vai diminuir a quantidade de mosquito. A Wolbachia, eu particularmente acho ela mais legal ainda, que é a estratégia que o Ministério pretende utilizar, que são mosquitos infectados com uma bactéria chamada Wolbachia. Eles não se infectam pelo vírus da dengue. E ele transmite para a prole essa bactéria. Então, você vai ter uma prole de mosquitos infectados que não vão, com Wolbachia, que não vão conseguir se infectar por dengue. E aí você vai ter diminuição da transmissão da doença, né? Então, acho que é uma ideia interessante. Lógico, tem que ter estratégia de soltura. Sim, nada é bala de prata, nada você vai resolver. Pensar na ecologia, no ambiente, um monte de coisa. Exatamente. Mas, obviamente, nada é feito sem estudo. Né? Exatamente. A gente tem que pesquisar. E teve, né? Acho que o primeiro lugar que foi utilizado foi na Austrália, com sucesso. Então, eles não têm epidemias de dengue lá. Então, é uma estratégia já testada e que traz sucesso. Às vezes o pessoal também pergunta muito de... e o fumacê, né? Era bem comum. Na minha infância era bem comum ter fumacê. E aí o fumacê, ele é uma estratégia também que tem que ser super estudada, porque ele vai pegar o mosquito alado, o mosquito que tá voando, basicamente. Então, o mosquito tá no ar, bateu, ele vai derrubar. A larva, o ovo, não vai resolver. O que não tava voando naquele momento, né? Então, se o vento tá muito forte, espalha, não funciona. Vai dispersar muito rápido. Exatamente. Então, assim, o controle é complexo. Por isso que tem que ter
tem que ser combinar, tem que ser saúde única, né? Você tem que pensar nos dois lados. A gente tá encerrando já, que foi acho que o podcast mais longo que a gente já fez, né? Falei muito. Não, foi sensacional. Eu ficaria mais uma hora tranquilamente aqui falando. Tá ótimo. Só que a Bia faz a pergunta especial. Tem uma pergunta especial. Gente, tem uma Não pergunta é especial? as taxas de Curitiba. Então tá bom. Não é. Na verdade, eu sempre faço essa pergunta porque a gente vem aqui falar do profissional, né? Do profissional Francisco, o que o Francisco faz. Mas eu gostaria de saber o que você faz no seu tempo livre. Gente do céu. Quando você não tá estudando, quando você não tá no ambulatório, o que você faz no seu tempo livre? Então, você sabe que atualmente eu tenho uma filha de 1 ano e 7 meses. Ai, que amor. Então, atualmente, meu tempo livre tem sido como pai, que tem sido um desafio muito gostoso, muito gratificante. Ela assim, é uma graça. Eu sou super coruja com ela. Então, ela hoje ocupa a maior parte do meu tempo livre com muita alegria. E eu gosto muito, e fora, né, vamos tirar a Manuela do campo, eu gosto muito de nadar. Sempre gostei de nadar, então no meu tempo livre eu busco a natação para esfriar, literalmente esfriar a cabeça. É importante. E sair um pouco do dia a dia. Então, eu queria agradecer, né, a tua presença. Nossa, foi maravilhoso. Ficaria mais uma hora aqui tranquilamente falando, porque tem tanta coisa para falar. Então, só tenho a agradecer a tua participação. Obrigado, eu que agradeço. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquei muito feliz com o convite, muito feliz com a conversa. Também ficaria aqui mais uma hora batendo papo com vocês no ar-condicionado. Bom, Francisco, obrigada pela tua participação. É muito legal a gente conhecer os nossos colegas, né, Beatriz? Porque a gente tem tanta gente... Que privilégio poder trabalhar com pessoas assim que te agregam desse jeito. A gente aprendeu um monte hoje. Então, os nossos alunos vão aprender mais ainda assistindo esse episódio. E um tema tão relevante, né, quanto dengue, tuberculose, enfim, que todos os cursos falam, estudam sobre esse tema. Então, eu quero te agradecer muito e a gente espera que a gente tenha ajudado vocês a se prevenir de tuberculose, de dengue, que vocês tenham gostado desse episódio. É um tema muito sério, muito importante atualmente, né, na área da saúde pública. Então, a gente gravou, a gente teve a brevidade de gravar esse episódio justamente para entrar no ar nesse momento tão crítico que a gente está passando em relação em especial a dengue. Então, não esquece de curtir lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify, se inscrever e curtir a nossa página. E até a próxima. Tchau, até a próxima.